Senhor Pastor Joel Pedro da Silva Meita. Senhor Pastor, por favor, tempo a sua história. Mais uma vez, estamos em pé diante da igreja. Vamos desenvolver o nosso sermão. A palavra que Deus nos concedeu para deixarmos aqui neste dia 30 de novembro de 2020. Nesta mesma ocasião, a nossa pregação vai basear-se no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 18. Trouxemos um tema para podermos refletir nesta data que se comemora o 51º aniversário da Constituição da Direção Central Pastoral da Igreja de Cristo. E o tema da nossa mensagem, da nossa pregação, é o que Cristo disse sobre a sua morte e ressurreição. Este é o tema que vamos desenvolver neste sermão. O que Cristo disse sobre a sua morte e ressurreição. Repito, o que Cristo disse sobre a sua morte e ressurreição. Para desenvolvermos já a pregação, quero pedir ao Senhor Secretário para que nos faça a leitura no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 18. Às igrejas, São Mateus, capítulo 20, verso 18, diz o seguinte: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condenar-nos-ão à morte. Amém. Pensamos que acabamos de ouvir a leitura do texto bíblico, e este texto bíblico que acabamos de ouvir a sua leitura foi escrito por um dos discípulos de Jesus Cristo, cujo nome Levi. Levi foi filho de Alfeu, que depois de se tornar discípulo de Jesus Cristo, atribuíram-lhe, foi atribuído o nome de Mateus, que na língua hebraica significa dom de Deus. Quando Jesus Cristo esteve reunido com os seus discípulos, ou estivesse reunido com os seus discípulos, algumas vezes falávamos a respeito da sua morte e ressurreição. Mas acontece que os discípulos não levavam essa mensagem, não levavam esta informação a sério. Levavam essa informação na brincadeira, porque eles conheciam o poder, o quão poderoso era Jesus Cristo para ser morto pelas mãos dos homens. Então, alguém que ressuscita mortos, alguém que somente pela palavra expulsa demônios, cura enfermos, alguém que até o mar e o vento lhe obedecem, está a dizer que será morto pelas mãos dos homens. Esse mestre também é um brincalhão. Os discípulos levavam essa informação na brincadeira, não levavam a sério. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 20, 21, Jesus Cristo esteve com os discípulos numa região chamada de Cesareia
indivíduo. Foi a partir daí em que Jesus Cristo começou a anunciar a sua morte. Mas Pedro, ouvindo isto, levantou e disse: Mestre, de maneira alguma isto irá te suceder. O mestre não vai morrer. O mestre está dizendo que vai morrer, o mestre não vai morrer. No livro de São João, capítulo 12, depois de Jesus Cristo ter ressuscitado Lázaro em Betânia, esteve novamente com os discípulos, como sempre. Mas acontece que, de seguida, apareceu Maria com um frasco de perfume muito caro para ungir os pés de Jesus Cristo. Judas levantou-se muito rapidamente e disse: Mas por que nós não vendemos esse perfume para que o dinheiro desta venda possamos doar aos pobres? Mas Jesus Cristo olhou para Judas e disse: O que ele disse nesse detalhe? São João, capítulo 12, versículo 7 até 8. O que ele disse? São João 12, 7 até 8 diz o seguinte: Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Deixai-a, porque para o dia da minha sepultura guardou isto. Quando os discípulos ouviram esta palavra da boca do mestre, eu imagino eles a murmurar: Mas o mestre está sempre a dizer isso, que vai morrer, amanhã está a entender mais nada. Isso é que fez com que Judas Iscariotes traísse Jesus Cristo, porque, tal como Judas, os discípulos e a nação judaica tinham a informação de que, quando o Messias viesse, não morreria. Mas foi em Getsemane que os discípulos começaram a acreditar que o mestre morreria mesmo, quando Jesus Cristo chamou junto deles e disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Os discípulos disseram: Pronto, o mestre vai morrer mesmo. Isso que ele está a dizer é mesmo verdade, ele vai morrer. Porque o mestre, nós já vimos assim, tão abatido, tão triste, tão melancólico. Não, o mestre vai morrer mesmo. Depois da morte de Jesus Cristo por crucificação, foi uma situação difícil para os cristãos naquela altura. Porque pairava no meio dos discípulos e dos cristãos naquela altura um sentimento de tristeza, mas também de muita incerteza. O mestre morreu. E agora? Foi assim que muitos que viajaram para Jerusalém por causa de Jesus Cristo começaram a regressar para as suas terras de origem. Porque aquela que nós estávamos a julgar, a pensar que nos salvaria, nos tiraria desta situação, morreu. O que fazer? Pegaram suas coisas, arrumaram e começaram a regressar para as suas terras de origem. Um deles era Cefas e seu companheiro, que decidiram abandonar Jerusalém e puseram-se a caminhar em direção a Emaús, uma aldeia da Judeia que se encontrava aproximadamente quase cerca de 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. Eles decidiram: vamos embora, vamos fazer aqui o quê? Muitos não conseguiram fazer a leitura do movimento espiritual e do plano divino, ficaram confundidos. Foi assim que, ao longo da caminhada, Cefas e seu companheiro começaram a conversar a respeito da mesma situação. Iam conversando a respeito da morte de Jesus Cristo e também do desaparecimento do corpo de Jesus Cristo. Foi assim que Jesus Cristo apareceu no meio deles como um homem disfarçado, como um homem qualquer, e perguntou-lhes: Mas do que vocês estão a falar?
em relação a Jesus Cristo. Paz, igreja. Paz, igreja. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, verso 18 até 21, diz o seguinte: E respondendo cujo nome era Cleofas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém. Meus irmãos, pessoa a resposta de Cleofas: És tu peregrino nesta terra e tu não sabes do que está a suceder? Era Jesus Cristo disfarçado de um homem qualquer, tanto Cefas que seu companheiro não deram conta que estava falando no seu Cristo. Mas a grande situação, a grande curiosidade, a grande situação em relação a este capítulo é a resposta de Cefas quando ele vai dizer que e nós pensávamos que fosse ele que remisse Israel. E nós estávamos a pensar que fosse ele, Jesus Cristo, que salvaria Israel. Nós estávamos a pensar que fosse ele, Jesus Cristo, que tiraria Israel desta situação, deste sofrimento, deste jugo que estavam submetidos. Mas, afinal de contas, estávamos redondamente enganados. Suas evidências não mudaram estão. No ano de 1963, falou pela primeira vez a respeito da sua morte, quando respondeu a Antônio de Oliveira Salazar de que morreria em Luanda e seria enterrado na sua terra, no norte de Angola. Em 1976, o Benjamin falou a sua vida aos jovens da residência no bloco 6 de que um dia eu sairei desta casa e irei para uma outra e vocês me seguirão. E depois sairei daquela para uma outra e vocês novamente me seguirão. E depois sairei daquela para uma outra e vocês levarão muito tempo para me ver, mas eu vos verei sempre. Quer dizer que o Benjamin já estava a fazer referência de que um dia partiria fisicamente ou estaria ausente fisicamente no seio dos topustas. Mas os topustas naquela altura, muitos deles, não compreenderam esta palavra. Já na nova residência, no bloco número 7, eles não fez recordar aos jovens aquilo que ela havia dito no bloco 6. Quando ela vai dizer que um dia, se me procurarem, não me acharão, mas se me chamarem, eu responderei. Foi no ano de 1982, já na residência aqui na Terra Nova, numa outra residência, que ela havia anunciado aos socorristas num culto público de que efetuaria uma longa viagem que lhe levaria para correr o mundo inteiro, mas que o seu regresso não seria para ver. Ele, suas abertas mãos no estômago, deixou claro de que regressasse, e quando a que regressasse, seria o fim de todas as coisas. Mas, alguns vezes, naquela altura, eu se perguntava a alguns mais velhos, mas o teu filho da filho vai viajar, ainda agora que veio para Portugal, para a sua terra, vai viajar, onde é que ele vai desta vez?
Porque estava a pensar que era mesmo uma viagem, porque não tinha um sentimento de que o Pedro não morreria. Porque alguém que foi aplicado injeções de água para a de veneno, alguém que foi cortejado por jatos militares e sobreviveu, alguém que foi cruzado no platô sobreviveu, alguém que foi colocado numa cadeira elétrica, alguém que sofreu muitos atentados de morte, não morreu, não, aqui não pode morrer. Quer dizer, muitos comunistas extremamente pequenos, se não estou, não poderia morrer. Mas, quando, pouco antes do Pedro Simão ter partido para a terra dos mortais, ele deixou a igreja um capítulo de Salmos 71, em que Senhor confio, nunca seja eu confundido. Mas acontece, porém, de que muitos comunistas naquela altura não compreenderam a mensagem e ficaram confundidos. Quando, em janeiro de 1984, depois do anúncio do falecimento do Pedro Simão Marcelo Stocco, muitos comunistas não estavam a acreditar. E, portanto, muitos deles arrumaram as suas coisas e abandonaram a própria igreja. Porque não compreenderam o movimento espiritual, nem muito menos o plano divino, o plano de Deus. Mas agora, faltam poucos minutos para terminarmos. Estamos a deixar aqui essa mensagem como estas. Uma mensagem de muita responsabilidade, neste dia 30 de novembro de 2025. Dia em que se comemora a constituição da Direção Central Pastoral. Nós temos que andar nesta caminhada com fé, com esperança de que aquele que foi Simão Marcelo Stocco está no nosso meio e brevemente vai se manifestar. Temos que andar nesse caminho com fé com seus pés, não com dúvida e muito menos com certeza, porque tudo enquanto está acontecendo na igreja, nós não fomos anunciados. Somente aquele que gosta de distraído é que faz esta função. Vamos orar sem estressar. Vamos vigiar para que quando Deus disser eis-me aqui, quando Cristo dizer eis-me aqui, não nos apanhe surpreendido. Não pode nos apanhar surpreendido. Ninguém faz confusão. Estamos aqui todos, ninguém faz confusão. Temos que andar unidos, todos nós de mãos dadas, para que Deus faça operar o Espírito Santo neste lugar, no nosso ser, para podermos desenvolver o trabalho do programa espiritual que Deus nos concedeu para desenvolver no mundo. Porque o mundo está à espera de nós. Ele havia dito de que muitos comunistas já não terão esperança de que eu me manifestarei. Bravo. Então esses comunistas muitas vezes fazem confusão. Estão no seio, estão na igreja, estão com os outros comunistas, mas fazem confusão. Porque já não tem esperança de que Cristo vai se manifestar. Porque ele morreu e foi embora de vez. Assim como muitos naquela altura dizer, o outro também morre. Então, tudo acabou. Mas temos a fé e a esperança de que aquele que nos prometeu é maior para cumprir a sua promessa. Esta é a batalha que nós devemos levar. Todos juntos, unidos, de mão dada, caminhando rumo à terra prometida e esperando aquele que prometeu vir para poder preencher as nações do vale da terra. Vigiai e orai. Comunistas! Comunistas! Vigiai e orai! E orai! Porque os tempos não estão bons. Os tempos estão maus. Vem de manhã em todo o seu ser. Parece um dia calma. Vigia, vigia. Coração. Um temporal por bem de manhã, e certeza, e vigiai, bem de manhã, e certeza, para que Deus se agrada do seu povo e nos encontra todos nós aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
Nosso Pai abençoe a sua santa palavra e nos conceda o poder dos céus para podermos sacudir a última poeira que vai se levantar neste mundo. Que Deus nos proteja a sua igreja, dando saúde, paz e prosperidade, protegendo de todos os testes do maligno, da toda a maldade, de todos os intentos de Satanás, nos protegendo de toda a tentação que Satanás vai nos dia e noite, vai nos tentando com o seu poder. E aqui vamos ficar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Consolador. Amém! Vigiai e orai. Vamos agradecer o princípio e o fim do nosso culto em 3 nomes celestiais, em especial o sermão do Senhor Pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O último ponto que se impõe é a entoação do hino Voluntários em Cristo em Feira. Para o encerramento do nosso culto, Senhor Mestre, por favor.
Solicitamos a igreja para efetuarmos a oração. Paz, igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. aliança nos corações. Para os possíveis avisos e comunicados, vamos estender o tempo à Direção Central de Comunicação e Informação. Estamos a sensivelmente, ou melhor dizendo, estamos a precisamente 2 meses para a realização da grande viagem às terras do Zé. Daí vamos fazer vibrar com toda vivacidade o lema da juventude. Juventude! 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 Zé Tué! Zé Tué! Yesu Mulaji, hapo exigir, hapo exigir, hapo exigir, hapo exigir. Tona. É com esta euforia que no próximo dia 30 de janeiro de 2026 a Direção Central da Juventude irá realizar a grande viagem às terras do Zé. E como o prometido é devido, não podemos quebrar a promessa, daí que o nosso bom Deus nos abençoou e conseguimos baixar o valor da nossa contribuição. Contrariamente ao que anunciamos, os 20 mil kwanzas, agora a contribuição para a viagem é de 17 mil kwanzas. Daí que apelamos a toda a igreja, a quem ainda não fez a sua contribuição, dirija-se à Direção Central de Finanças ou à Direção Central da Juventude para fazer chegar a sua contribuição. Não vamos esperar o último dia. Quem tiver um valor 5, 6 mil kwanzas poderá fazer e depois pagar de forma integral. Queremos também anunciar que no próximo domingo, dia 7 de dezembro, teremos então a tarde cultural na classe do Golfo, que vai ser dirigida pela Direção Central da Juventude, e pedimos também a presença da igreja para esta mesma atividade. Os coros para a tarde cultural do dia 7 são Coro Segredo, Juventude, Bom Jesus e a banda em serviço é a banda Segredo. Queremos também recordar que ainda estão abertas as inscrições para o torneio de futebol da Direção Central da Juventude, que irá começar no próximo dia 14 de dezembro. E falando ainda sobre desporto, futebol, hoje, logo mais, quando forem 14 horas e 30 minutos, haverá então a final
do torneio de futsal em alusão a mais um aniversário da criança toquista. O jogo será entre as equipas Mentes da Luz e Estrelas da Alegria. Será realizado no campo do Largo do Cine São João e contamos com a presença de toda a igreja para esta festa das crianças toquistas. Em suma, queremos terminar em nome do Pai, do Filho e pela força do Espírito Santo. Amém. Paz, igreja. Direção Central de Informação e Comunicação tem os seguintes avisos e comunicados. Quarta-feira haverá reunião do secretariado aqui na igreja, quando forem 16 horas pontualmente. Quarta-feira haverá reunião do secretariado aqui na igreja, quando forem 16 horas pontualmente. Direção Central da Juventude. A direção supracitada vem por meio desta informar a todos os membros da DCJ que na próxima quarta-feira, às 16 horas, aqui na igreja, terá uma reunião do mesmo órgão. Apela a todos os responsáveis desta direção a estarem presentes na quarta-feira, quando forem 16 horas. Direção Central das Senhoras pede a todas as senhoras pertencentes às 120 que no fim do culto devem ficar e concentrarem-se no primeiro piso. Direção Central de Férias pede-se a todas as meninas da igreja para ficarem logo após a saída do corpo de mesa, devendo concentrarem-se onde estão sentados os coros Anjo Rafael, Febre e Segredo. Direção Central do Curso Coral. Quarta-feira, quando forem 17 horas, haverá reunião de administração. A mesma terá lugar aqui na igreja. Igreja de Luanda. Quarta-feira haverá reunião do corpo diretivo, quando forem 16 horas pontualmente. Ainda da mesma direção, sábado haverá reunião da direção da Igreja de Luanda, quando forem 8 horas e 30 minutos. Esta mesma reunião abrange todos os responsáveis das 18 classes. Ainda na direção de Luanda, direção das senhoras da Igreja de Luanda comunica a todas as responsáveis das classes que na próxima quarta-feira haverá reunião de direção, quando forem 12 horas. A presença de todas é indispensável. A mesma reunião terá lugar aqui na Igreja Mundial. Igreja de Angola comunica-se a todos os responsáveis das 16 tribos para dirigirem-se no escritório da Igreja de Angola, logo após a retirada do corpo de mesa. Ainda na Igreja de Angola, os responsáveis da mesma igreja também deverão estar presentes hoje no escritório da Igreja de Angola. A tribo de Malange comunica a todos os seus membros a ficarem logo após o culto, devendo concentrarem-se no primeiro piso. Escala de serviço de limpeza durante a semana. Amanhã, segunda-feira, fará limpeza a tribo de Catete. Terça-feira, fará limpeza a classe central. Quarta-feira, farão limpeza as tribos Oeste e Sulana. Quinta-feira, farão limpeza as classes Casenha 2 e 4. Sexta-feira, fará limpeza a classe Calema da Sequeira. Sábado,
fará limpeza à classe da matéria. Em matéria de comunicado em tudo, informamos a irmã Maria Manuel Bundo João. Amém. Vamos dar corpo a alguns comunicados. Quarta-feira, pelas 16 horas, haverá reunião do Secretariado Central da Igreja. Domingo, dia 7, logo após o culto, haverá oração do Corpo dos 120. Direção da Igreja de Luanda tem a sua reunião marcada para sábado. Reunião ordinária e última do ano, antecedida com a reunião na quarta-feira do Corpo Diretivo da Igreja de Luanda. Amanhã, segunda-feira, 1º de dezembro do ano 2025, última consolação nas classes. Desde já estão todos os fiéis e demais irmãos convidados a participarem na consolação de amanhã. Quinta-feira, pelas 17 horas, haverá reunião da Direção Central Músico Coral aqui na igreja. Em matéria de avisos e comunicados, queríamos dar corpo a estes comunicados. Permitam-nos agradecer a Deus pela oportunidade e pelo dom da vida de estarmos aqui hoje para louvarmos e enaltecermos o seu nome. Os nossos agradecimentos são extensivos aos nossos visitantes que de domingo em domingo têm nos visitado e ajudando a espalharmos as boas novas de que Sua Santidade, Senhor Simão Gonçalves Toque, ontem, hoje, Cristo Negro, façam mais vezes e, se possível, na companhia dos vossos familiares, amigos e vizinhos. A todas as direções centrais de apoio e executivo que permitiram a materialização deste culto, aí também vai o nosso muito obrigado. A direção central pastoral, reiteramos votos de muitas felicidades, prosperidades e longanimidade na obra do Senhor. De veras, é sempre uma honra e um prazer estar aqui neste púlpito. E diz em paz. Amém.